Boa tarde, meus queridos alunos. Dando continuidade às nossas atividades à distância, hoje nós vamos trabalhar com o assunto tabela periódica. E aqui nós temos os principais tópicos. Nós vamos falar sobre a tabela periódica, sobre os períodos, sobre as famílias ou grupos, sobre as propriedades periódicas e sobre as propriedades aperiódicas. Tabela periódica. A atual classificação periódica dos elementos fundamenta-se na lei de periodicidade dos números atômicos de Mendeleev. Muitas propriedades físicas e químicas dos elementos são funções de periodicidade de seus números atômicos. Então nós vamos ver que os elementos estão organizados em ordem crescente do seu número atômico. Os elementos estão dispostos em ordem crescente dos seus números atômicos, arrumados em 7 linhas horizontais, que nós vamos chamar de períodos, e em 18 colunas verticais, que nós vamos chamar de famílias ou grupos. Então nós vamos observar que lá na tabela periódica, os elementos estão distribuídos em linhas horizontais e em colunas verticais, certo? Todos eles estão organizados na ordem crescente do seu número atômico. Aqui nós temos aqui uma tabela periódica, né? Como nós falamos que os elementos estão organizados em ordem crescente do seu número atômico. Então, se nós observarmos aqui o átomo de hidrogênio, número atômico dele é 1. O hélio, número atômico 2. Lítio, número atômico 3. Berílio, número atômico 4. Boro, número atômico 5. Carbono, número atômico 6. Nitrogênio 7. Oxigênio 8. Flúor 9. Neônio 10. Então, se nós observarmos, eles estão organizados em períodos, que são as colunas horizontais, né? E esses elementos, nesses períodos, estão em ordem crescente do seu número atômico. Ó. Observem bem que ele vai aumentando, certo? E em 18 colunas, que nós vamos chamar de famílias ou grupos, certo? E aqui embaixo nós temos a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Se nós observarmos, são 7 linhas horizontais. Ó. Cada linha horizontal dessa aqui vai estar associado com uma camada, né? Camada K, camada L, M, N, O, P e Q. Tranquilos? Então aqui, os períodos ou séries. São as filas horizontais da tabela periódica, como eu falei para vocês, né? Que cada período desse aqui está associado com uma camada. A camada K, 2 elétrons, L, 8, M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 2 elétrons. São número de 7 que indica o número de níveis e camadas preenchidas com os elétrons. Então, nós temos 7 camadas, que correspondem aos 7 períodos da tabela periódica. No primeiro período, eu só tenho 2 elementos, o hidrogênio com 1, número atômico 1, e o hélio com número atômico 2, porque na primeira camada se comporta no máximo 2 elétrons. Já na segunda camada, que vai do lítio até o neônio, certo? Nós vamos ter no máximo 8 elétrons na última camada, tranquilos? Então os elementos estão organizados em famílias, que são os grupos, que são as linhas verticais, e em linhas horizontais, que são os períodos. Cada período desse está relacionado com uma camada, certo? Grupos ou famílias. São as colunas verticais da tabela periódica. Em um grupo ou família, encontram-se elementos com propriedades químicas semelhantes. Então, se eu pegar o grupo aqui, 1A, que tem lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o frâncio, todos esses elementos desse grupo aqui, que são as linhas verticais, certo? Eles têm propriedades químicas semelhantes. O mesmo raciocínio aqui, ó, se eu pegar a família do oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Todos esses elementos desse grupo, dessa linha vertical, eles possuem propriedades químicas semelhantes, certo? Então, novamente aqui, ó, nós temos 7 períodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada período está associado com uma camada, ó, camada K, L, M, N, O, P, Q. Então, temos 18 colunas verticais, ó, certo? Primeiro, que é a família 1A, família 2A, que dos grupos de elemento de transição, e aqui sucessivamente até chegar ao número 18, certo? Então, temos 18 colunas, que são os grupos ou famílias, e temos 7 linhas horizontais, que são os períodos, tranquilos? Famílias ou grupos.
Então, nós temos a família 1A, 2A, que os elementos de transição, certo? Então, a família 1A recebe o nome de metais alcalinos. A família 2A recebe o nome de metais alcalinos terrosos. Grupo 13, que nós vamos ver que é o grupo 3A, é o grupo do boro. Grupo 4, 4A, família do carbono, grupo do carbono. Grupo 15, que é o 5A, grupo do nitrogênio. 16, que é 6A, são os calcogênios. 17, que é o 7A, halogênio. E o grupo 18, que é a família 8A, são os gases nobres. E aqui no centro nós temos os elementos de transição, certo? Que são os elementos que terminam no subnível D. Então, todos os elementos da família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A são chamados de elementos representativos. Certo? Então, os elementos do grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A são chamados de elementos representativos. Eles vão terminar no subnível S, com 2 elétrons, ou no subnível S e P, né? P que comporta no máximo 6 elétrons. E aqui nós temos os elementos de transição, que são os elementos que vão terminar no subnível D. O que são os elementos representativos? Que são aqueles elementos da família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. São também conhecidos como elementos normais. São os elementos da família A, né, que vai de 1A até 7A, e os gases nobres, que são os elementos da família 8A. Apresentam subnível energético S ou P. Ou eles vão terminar no subnível S ou vão terminar no subnível S e P. Apresentam camadas internas com subníveis completos. O número de família a que pertence é igual ao número de elétrons na camada de valência, com exceção dos gases nobres, no caso do hélio, que apresenta 2 elétrons apenas. Então, se um elemento termina com 1 elétron, ele vai pertencer à família 1A. Se ele termina com 5 elétrons, na última camada de valência, ele vai pertencer à família 5A. A única exceção é lá da família 8A, os gases nobres. Todos os elementos terminam em 8 elétrons, com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons na última camada. Aqui nós temos um exemplo aqui, ó, o cloro, Cl, tem 17 número atômico, então nós temos que fazer a distribuição eletrônica, né? Então, fazendo a distribuição eletrônica, eu tenho 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 5, 17. Então, o cloro, que tem número atômico 17, ele terminou na configuração 3s2 e 3p5. O 3 que está na frente aqui, ó, ele vai indicar o período. Está dizendo que o cloro está no terceiro período da tabela periódica. A soma dos dois expoentes aqui, ó, do 2 e do 5, somando 2 mais 5 dá 7. Então, isso significa que o cloro está na família 7A. Aqui, ó. Então, o número que vem na frente, ele representa o período. Então, está dizendo que o cloro está no terceiro período da tabela periódica. A soma dos dois expoentes aqui, ó, vai dar a família. Então, 2 mais 5, 7. Ele está na família 7A. Então, os elementos representativos são os elementos do grupo da família A e os gases nobres. Eles terminam no subnível S ou P. Aqui nós temos o exemplo aqui da distribuição eletrônica de Linus Pauling, né? Tá aqui aquela distribuição que nós estudamos na aula anterior, distribuição eletrônica, que vai de 1s2 até 6d10. E aqui ele pergunta qual o período e a família em cada caso. O primeiro exemplo nós temos o estrôncio, certo? O estrôncio ele tem número atômico 38. Então nós temos que fazer a distribuição eletrônica aqui até chegar em 38. Então fazendo, nós paramos aqui em 5s2. Vamos somar? 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 6, 18. Com mais 2, 20. 20 mais 10 dá 30. 30 mais 6 dá 36. 36 mais 2 dá 38. Então aqui está a distribuição eletrônica dele, ó. O estrôncio com o número atômico 38. Se nós observarmos, ele parou em 5s2, que é o que nos interessa. Tem mais alguém na camada 5? Não, só tem o 5s2. Então eu separei aqui, ó, 5s2. O 5, ele representa o período. Está dizendo que estrôncio está no quinto período da tabela. O 2 representa a família. Então a família 2A.
família ou grupo 2A. Então, o estrôncio, que a última configuração da valência dele é o 5s2, significa que ele está no quinto período da tabela e na família 2A. Na letra B, nós temos o potássio, com o número atômico 19, certo? Então, nós temos que fazer essa distribuição eletrônica aqui até 19. Então, ficou 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, 18 mais 1 dá 19. Percebe bem, ó, 4s2, ele tem 2 elétrons, mas nós precisamos apenas de 1. Então, ele parou em 4s1. Eu vou verificar se tem mais alguém aqui no quarto período. Não, somente 4s1. Então, trazendo aqui, nós temos aqui o 4. Está dizendo que o elemento está no quarto período da tabela. E o 1 está dizendo a família que ele se encontra. Está na família 1A. Tranquilos? O selênio, que tem número atômico 34. Novamente, nós vamos lá naquela distribuição eletrônica de Linus Pauling e encontrar 34. Então, fazendo a distribuição, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 30. Para 34, nós só precisamos de quanto? De 4. Então, parou em 4p4. Observe bem que a configuração dele é 4p6, ó, mas nós não precisamos dos 6 elétrons, só precisamos de 4. Então, ele parou aqui em 4p4. Eu vou verificar se tem mais alguém no quarto período. Verificando, eu tenho 4s2 aqui, ó. Então, no quarto período, eu tenho 4s2 e tenho 4p4. Então, eu vou trabalhar com eles dois, ó. Certo? Os dois do quarto período. O número 4, que está aqui na frente, está indicando o período, está no quarto período, certo? Para mim saber a família que ele se encontra, eu tenho que somar os dois expoentes de cima. Eu tenho 2 com 4. 2 mais 4, 6. Então, isso significa que ele está na família 6A. Então, o selênio, lá na tabela periódica, ele se encontra no quarto período e na família 6A. Tranquilos? Letra D. Nós temos o iodo com 53. Então, novamente, nós vamos lá naquela sequência, certo? E somar até 53. Então, ele fez aqui, ó, a soma. 2 e 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. Para 53, falta 5. Então, parou em 5p5. O que eu tenho que fazer? É verificar se tem mais alguém no quinto período. Tá aqui, ó. 5s2. Então, eu tenho essas duas configurações aqui no quinto período. Então, eu trago para cá o 5s2 e o 5p5. O 5 que está na frente, ele está indicando o período, encontra-se no quinto período da tabela periódica. A soma 2 com o 5 dos dois expoentes vai me dar 7. Então, ele está na família 7A. Então, o iodo, com o número atômico 53, ele se encontra no quinto período da tabela periódica e na família 7A. Tranquilos aí? Então, na tabela, os elementos podem ser classificados de acordo com as suas propriedades. Então, nós vamos estudar aqui os metais. Quais são as principais características dos metais? São eletropositivos, certo? Eles estão localizados nessa faixa aqui da tabela, ó, que está destacado de vermelho. Então, todos esses elementos que estão localizados nessa área circulada de vermelho aqui são metais. São eletropositivos. O que são eletropositivos? Certo? Eles têm a tendência de doar elétrons. Eles são sólidos, sua maioria, com exceção do mercúrio, que é encontrado no estado líquido, a 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm, que é a pressão atmosférica. Eles possuem brilho característico, eles são dúcteis, são maleáveis e são bons condutores de calor e eletricidade. Então, essas aqui são as principais propriedades dos elementos metais que estão localizados nessa faixa da tabela, certo? Todos eles são encontrados no estado sólido, com exceção de quem? Do mercúrio, que é encontrado no estado líquido. E os ametais, certo? Eles estão localizados nessa faixa da tabela, ó. Faixa destacada aqui de verde, aqui, ó. Certo? Quais são suas principais propriedades? Eles são eletronegativos, ou seja, eles são o oposto dos metais, né? Nós vimos que os metais são eletropositivos, então os ametais são eletronegativos. Nós vimos que os metais são dúcteis, duros, né? E aqui não, ó. Os ametais eles são quebradiços, são opacos, formam compostos covalentes moleculares e são péssimos condutores de calor e eletricidade. A única exceção é o carbono.
né? Que é um bom condutor. Então, a propriedade dos ametais é o oposto da propriedade dos metais. E onde é que eles estão localizados, os ametais? Nessa faixa verde aqui da tabela periódica. Certo? Então, nessa faixa aqui estão os metais, aqui estão os ametais, e agora nós vamos ver os elementos que estão localizados nessa outra faixa da tabela aqui, ó. Então, os gases nobres, que são esses elementos que estão localizados nessa faixa da tabela aqui, ó, eles formam moléculas monoatômicas, ou seja, dificilmente eles vão reagir com alguém porque já estão no estado gasoso. São inertes, mas podem fazer ligações, apesar de sua estabilidade, certo? Em algumas condições especiais. São no total de 7 elementos. Quem são os elementos? É o hélio, símbolo He, neônio, que é o Ne, o argônio, Ar, xenônio, Xr, criptônio, Kr e o radônio, Rn, certo? Então aqui são os gases nobres, os elementos estão localizados nessa faixa da tabela periódica. Então aqui nós temos aqui um resumo aqui dos metais, ametais e gases nobres, né? Então nessa faixa da tabela aqui, ó, estão os metais, em sua maioria está no estado sólido, com exceção do mercúrio. São ótimos condutores de eletricidades, são dúcteis e são maleáveis. Com as propriedades opostas aos metais, nós temos os ametais, que são os elementos que estão localizados aqui, ó. São péssimos condutores de eletricidade, com exceção do carbono. E aqui nós temos os gases nobres, certo? Todos eles estão no estado gasoso. Então, na tabela nós podemos encontrar os elementos no estado líquido. Quem são os elementos que encontrar no estado líquido? Somente o mercúrio e o bromo, certo? O mercúrio é um metal e o bromo é um semimetal. São gases, os elementos que são encontrados no formato de um gás. Além dos gases nobres, que é o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, também é encontrado no estado gasoso cloro, Cl, nitrogênio N, oxigênio O, flúor F e o hidrogênio H. Os demais elementos, todos eles são encontrados no estado sólido. Então aqui nós temos um resumo aqui dos metais, dos ametais e dos gases nobres. Propriedades periódicas. Nós temos a eletronegatividade, eletropositividade, potencial de ionização, raio atômico, eletroafinidade e a densidade. Então essas aí são as propriedades periódicas que nós vamos estudar agora. Eletronegatividade. O nome já diz, ó, é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons, certo? Então, propriedade que um elemento tem de atrair elétrons recebe o nome de eletronegatividade. Geralmente eles são o quê? Ametais, que são esses elementos aqui, ó. Eles variam da esquerda para a direita. Tá aqui, ó. Eles vão crescendo na tabela da esquerda para a direita. E de baixo para cima, certo? Então, variam da esquerda para a direita e de baixo para cima, certo? Com exceção de quem? Dos gases nobres, né? Então, os gases nobres não entram. Então, aqui estão a eletronegatividade, é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. Então, variam. Ele cresce tanto da esquerda para a direita e de baixo para cima. Nós vamos observar que o elemento mais eletronegativo é o flúor. Depois vem o oxigênio, depois vem o nitrogênio. A eletropositividade é a capacidade que um átomo tem de perder elétron, né? Quem perde elétron, a carga do elétron é negativa. Quem perde elétron fica com carga positiva. Então, é eletropositividade. Varia da onde? Varia da direita para a esquerda, ó, da direita para a esquerda, e de cima para baixo, certo? Novamente, estamos excluindo quem? Os gases nobres, certo? Então, varia da direita para a esquerda e de cima para baixo. O elemento mais eletropositivo é o frâncio, Fr. Potencial de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso, transformando em um íon gasoso. Varia como a eletronegatividade e inclui os gases nobres, certo? Então a diferença aqui, ó, ele é igualzinho à eletronegatividade, só que a diferença agora aqui nós vamos trabalhar também com os gases nobres, certo? Então, aumenta da onde? Pessoal? Aumenta da direita para a esquerda, né? E de baixo para cima, certo? Então tá aqui, ó.
tem a mesma propriedade de quem? Da eletronegatividade. A única diferença agora é que nós vamos trabalhar também com quem? Com os gases nobres. Então, o elemento que com o maior potencial de ionização, nesse caso, é o hélio. Raio atômico é a distância que vai do núcleo do átomo até o elétron mais externo. Também inclui os gases nobres. Então, vamos ver aqui, ó. Olha como é que ele aumenta aí, ó. Da direita para a esquerda e de cima para baixo, certo? Também inclui os gases nobres. Só que o elemento com maior raio atômico, no caso aqui, é o frâncio. Eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron, afinidade eletrônica. Varia com potencial de ionização. Não inclui os gases nobres, certo? Então tá aqui, ó. Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Densidade é a razão entre a massa e o volume do elemento. Varia da extremidade para o centro, ó, das duas extremidades para o centro e de cima para baixo, certo? Então o elemento com maior densidade vai estar nessa região aqui da tabela periódica, né? Varia de cima para baixo, certo? E das duas extremidades para o centro. Que nós temos aqui um resumo aqui, ó. Então, quem está de vermelho aqui são a eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade. Todos eles aumentam da onde? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Quem é que está de verde? Eletropositividade e raio atômico. Os dois aumentam da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, um resumo bem simples aí sobre as propriedades periódicas. E aqui nós temos aqui a atual tabela periódica, né? Cada cor, ela tem um significado, né? Então vamos ver aqui, ó. Os elementos que estão na cor verde aqui, ó, são os metais representativos, que é os elementos da família 1A, metal alcalino, 2A, metal alcalino terrosos. Os elementos que estão de azul, certo? São os elementos de transição. Tá aqui, ó. Os elementos de transição. Os elementos que estão de amarelo são semimetais, certo? Os elementos que estão de lilás aqui, ó, são os não metais, certo? Os não metais e os semimetais são chamados de ametais, certo? E aqui nós temos os gases nobres, certo? Outro detalhe que nós podemos ver aqui também, ó, são os elementos que são encontrados no estado sólido, tá? Tem os elementos artificiais. Temos aqui os elementos do estado líquido, no caso o mercúrio. Vamos colocar até aqui, ó, o mercúrio, certo? E temos os elementos que são encontrados no formato de gases. Quem são? São os gases nobres. Além dele, nós temos o Cl, que é o cloro, o flúor, F, o oxigênio O e o nitrogênio N, além do hidrogênio, certo? Então, cada cor tem um significado na tabela. Então, aqui, ó, nós pegamos aqui o elemento hidrogênio, certo? O número que está localizado aqui na parte superior do elemento é o número atômico, certo? Ou número de grupos, desculpa, essa parte vermelha é o número de grupos, certo? O outro vermelho aqui, ó, que é o número atômico, tá circular. Então, se nós observarmos, o hidrogênio é 1, o hélio 2, aí vem, ó, o lítio 3, o berílio 4. Nós já vimos isso aqui, ó. Os elementos estão organizados na ordem crescente dos seus números atômicos, ó. Certo? Então, o número atômico está localizado aqui na parte superior aqui do elemento, certo? Aqui na parte superior nós também temos a massa atômica. Cada elemento tem sua massa atômica. Aqui nós temos o símbolo e embaixo nós temos o nome, certo? Então, essa aqui é a atual tabela periódica, né? E aqui embaixo nós temos a série dos lantanídeos e dos actinídeos, certo? Também são os metais de transição, estão na cor azul. Certo? Os elementos que estão com símbolo branco são encontrados no estado sólido. Vermelho, certo? São encontrados no estado líquido. Quem são? O mercúrio e o bromo. E os elementos com símbolo azul então, são elementos que são encontrados no estado de gases, né? Então, vamos nós. Aqui nós temos o exemplo aqui, ó.
Faça a associação correta entre as famílias da tabela periódica e realize a configuração eletrônica das respectivas camadas de valência, certo? Então, metais alcalinos são os elementos da família 1A, então eles vão ter um elétron na última camada, então está bem aqui a letra E, ó, NS1, certo? O N vai representar uma camada qualquer, o S é o subnível e ele tem um elétron na última camada. Então, se ele tem um elétron na última camada, ele pertence à família 1A. Então, ele é um metal alcalino. Metais alcalinos terrosos. Eles vão ter dois elétrons na última camada. Então, a letra G está aqui, ó. S2, dois elétrons na última camada. Calcogênios são os elementos da família 6A. Vão ter 6 elétrons na última camada. Então, letra D, aqui, ó. Seu somador mais 4 dá 6. Então, 2 com 4, 6. Então, calcogênios, 6 elétrons na última camada. Halogênios, tem 7 elétrons na última camada. Então, vamos lá na letra A. Então, tá aqui, ó, 2 mais 5, 7. 7 elétrons na última camada. Família do carbono, vão apresentar 4 elétrons na última camada. Letra C. 2 mais 2, 4. Família do nitrogênio, 5 elétrons na última camada. Então, aqui é a letra F. Ó. 2 mais 3, 5. E os gases nobres apresentam 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que só tem 2. Então está aqui, ó, 2 mais 6, 8. Então nós fizemos a associação, certo, na tabela periódica, de acordo com a sua configuração eletrônica. A configuração eletrônica, na última camada, ela que vai dizer qual é a família que o elemento pertence. Se a configuração eletrônica terminar em 5, então o elemento é da família 7A. Se a configuração terminar em 7, família 7A, e assim sucessivamente. Segundo exemplo. Qual o elemento químico dos alistados abaixo possui propriedades semelhantes à do oxigênio? Só, para um elemento ter a propriedade semelhante a outro elemento, eles devem pertencer à mesma família. Então, dos 5 elementos aqui, quem pertence à mesma família do oxigênio é o enxofre, que é o símbolo S. Tranquilos? Então, os elementos da mesma família, eles têm propriedades semelhantes. Terceira, assinale a alternativa em que o elemento químico, cuja configuração eletrônica na ordem crescente de energia finda em 4s2 e 3d3. Então, vocês vão fazer aquela distribuição eletrônica, né, lá daquele exemplo anterior, de 1s2 até 3d3, certo? E vão verificar qual é o grupo é a mesma coisa que família, e qual o período desse elemento na tabela periódica, né? Ele vai terminar em 4s2 e 3d3. Vocês vão fazer aquela distribuição e vão identificar qual é a família, que é a mesma coisa que grupo, e qual o período que ele se encontra na tabela. Quarta. Dos grupos de elementos químicos que compõem a tabela periódica são semimetais, certo? O que são os semimetais? São aqueles elementos lá na tabela, deixa eu voltar aqui, ó. Parte amarela aqui, ó, são os semimetais, certo? Então, ele está pedindo para vocês identificarem quem são os elementos aqui que pertencem aos semimetais, tranquilos? Quinta, também só olhando pela tabela da resolveu. Os metais, de uma maneira geral, apresentam como característica a condução de corrente elétrica, a condução de calor e o fato de serem sólidos em temperaturas ambientes. Então, a maioria dos metais eles são sólidos em temperaturas ambientes. Existe um único metal que não é sólido em temperatura ambiente, sendo encontrado no estado líquido. Que elemento químico é esse? Certo? Então, vocês vão lá na tabela e vão verificar quem é o metal que é encontrado no estado líquido. Tranquilos? Então, meus queridos, dá uma olhada aí nessa videoaula, tentem resolver essas 3 questões que ficaram aí para vocês, certo? Um forte abraço e até a nossa aula online no Google Meet. Tranquilos? Um abraço.